As últimas notícias do Fluminense para o clássico contra o Flamengo hoje no Maracanã, 4 da tarde. Parece que o jogo contra a LDU ainda não acabou, porque o Fluminense está prometendo ações, classificação do Campeonato Carioca, gente. Tem clube grande que vai ficar de fora das semifinais. Vamos ver o panorama atual do Fluminense. São essas e outras notícias. Deixa o seu like, ative as notificações para o nosso canal atingir a nossa meta de 40 mil inscritos. Sem enrolação aqui na Central Fluminense, bora para as notícias? Meus amigos, minhas amigas, parece que o jogo contra a LDU ainda não acabou para o Fluminense, porque segundo informações do jornalista Vitor Lessa, o Fluminense enviou um ofício à Conmebol para solicitar o áudio do VAR, que terminou com a não marcação de pênalti em Germancano. O clube quer entender a argumentação do árbitro Andrés Rojas, que se negou a dar a penalidade, apesar do presidente Mário ter linha direta com o presidente da Conmebol, né? O Mário tem uma boa relação com o Alejandro Domingues. A gente viu ali nas finais, semifinais, finais da Libertadores, Mundial também, um bom relacionamento público entre os dois presidentes, mas a diretoria do Flu segue o rito padrão para esses casos. O Fluminense foi muito firme na reclamação e espera uma resposta positiva da identidade, porque a Conmebol, ela divulga o lance do gol da LDU, né? A conclusão do não impedimento do atacante paraguaio que fez o gol da vitória da LDU já nos momentos finais, o pé do Marlon dando condições para ele, mas não postou, né? Não divulgou toda a análise do pênalti, porque o VAR chama o árbitro colombiano, Andrés Rojas, para marcar o pênalti, estava muito claro, e aí ele poderia escolher, gente, onde que ele daria esse pênalti, se fosse no empurrão no ombro, se fosse pelo pisão, mas fato é que o Cano sofreu pênalti e acaba a gente ter sido prejudicado por esse lance, porque, segundo interpretações de vários ex-árbitros, Paulo César de Oliveira e Leonardo Gaciba, por exemplo, dois nomes que foram por muito tempo árbitros FIFA, quando apitavam jogos profissionais, era pênalti e lance de expulsão. Olha a mudança, a nuance que seria diferente esse jogo lá no Equador, e o jogo estava no início, gente, porque o lançamento foi do Marcelo, ou seja, foi ali durante uns 10 minutos, né, por volta de 10 minutos, esse lance. Então o Fluminense teria um homem a mais e poderia estar na frente da LDU na altitude, e isso mudaria totalmente a partida, seria outro jogo em pró do Fluminense, que tem esse toque de bola, gosta de ficar com a bola. A gente sairia muito bem, traria um resultado muito melhor, e agora a gente tem um revés para reverter na quinta-feira, que eu já disse aqui e repito, o Fluminense tem totais condições de reverter esse resultado no Maracanã, e vai, porque o Fluminense é muito mais time do que a LDU, mas tá aí essa informação, gente. Fluminense enviou já um ofício, já está enviado para a Conmebol e quer mais esclarecimentos sobre a análise de André Rojas do pênalti. Então vamos seguindo aqui porque tem informações importantes do Fla-Flu. Vamos começar a falar mais do clássico entre Fluminense e Flamengo, porque tem informação importante sobre ingressos vendidos. O jornalista Marcelo Neves, que cobre o Fluminense no site Globo Esporte, informou que o setor destinado exclusivamente para a torcida do Flu teve somente 6 mil ingressos vendidos até o momento. Cabe salientar que para adquirir as entradas é necessário acessar o site flamengo.superingresso.com.br. A inteira é 80, custando para os que apresentam o direito da minha entrada e para sócio do Flu o valor de R$40. Tem mais de 47 mil ingressos vendidos. E sobre isso, né, aí a torcida, você que está assistindo esse vídeo pode falar, meu Deus, a torcida não quer ir para o jogo. Tem um baixo número de ingressos vendidos. Cara, eu vi muitos relatos da galera tentando comprar, e estão há dias tentando comprar no site do Flamengo e não conseguia para o setor do Fluminense. Claro que também
meu Deus, mais de 15 mil pessoas tentaram comprar e não conseguiram, não acho que seja nessa proporção, mas eu vi muita gente relatando nas redes sociais esse tipo de problema. O que eu acho que vai acontecer? Torcedor do Fluminense que não comprou e quer ir ao Maracanã, ele vai comprar na hora, lá até o final do primeiro tempo, tem vendas de ingressos para as duas torcidas, né? A torcida do Flamengo já esgotou o setor dela, então não vai ter, só sobrou setor sul do Fluminense, e isso é natural, porque o Flamengo abre primeiro para os sócios, tem um volume de torcida maior, então acaba bem mais rápido, com mais facilidade. Mas acho que o setor sul hoje vai estar muito bem preenchido, porque o torcedor tricolor sabe dessa importância e vem comparecendo em bom número nos clássicos. Isso precisa ser destacado. A torcida do Fluminense, ela aumentou consideravelmente de uns anos para cá a sua presença em clássicos, seja contra o Flamengo, seja contra o Vasco, seja contra o Botafogo. O último clássico contra o Vasco fomos maioria no Maracanã. São novos tempos para a torcida do Fluminense, o time está forte, a gente vai ter um time competitivo na partida de hoje, mesmo poupando alguns jogadores, então a torcida vai entender, entende o momento e vai comparecer em bom número no seu setor para esse clássico tão importante. Então, essas são as informações sobre ingressos da partida. Ainda tem bastante ingresso para a torcida do Fluminense, mas eu acredito que boa parte dele a gente vai ter o setor sul bem preenchido para essa partida contra o Flamengo. Então vamos seguindo aqui, gente, porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Ó, nessas curtinhas aqui do abraço, eu quero falar de duas informações importantes para essa partida contra o Flamengo. A gente vai ter novidades, tá, do Fluminense nesse jogo. A primeira delas, o Fluminense jogará pelo Campeonato Carioca pela primeira vez, compete de campeão da Copa Libertadores. Então, vale salientar isso, porque o Fluminense estreou contra a LDU com o PET, teve aquele problema de demora do envio da empresa que confecciona e etc e tal, irritou um pouquinho a torcida do Fluminense. O Fluminense estreou contra a LDU, PET em seu uniforme, e vai estrear no âmbito brasileiro no Campeonato Carioca. Então, daqui para frente, até o final do ano, o Fluminense vai usar o pet de campeão da Libertadores, tá certo? Então, tá aí essa novidade muito interessante para você, torcedor tricolor. E teremos também estreia do uniforme de goleiros. O Fluminense divulgou aí, e é essa camisa que o Fábio deverá usar na partida de hoje contra o Flamengo. E aí teve uma discussão muito grande nas redes sociais sobre a beleza da camisa. Eu, particularmente, eu sou entusiasta da maioria das camisas do Fluminense, mas, sinceramente, eu não gostei dessa. Eu achei que parecia um pijama, né? Essa camisa do Fábio. Muita gente reclamando dos uniformes de viagem, né? Os uniformes casuais do Fluminense. Teve gente que não gostou da camisa tricolor lançada. E eu posso dizer que 80% do que eu vi nas redes sociais foi reagindo negativamente sobre essa camisa de goleiro. A galera tá achando a Umbro muito preguiçosa. Eu discordo um pouquinho, acho que nesse período que a Umbro está no Fluminense, ela fez uniformes belos, né? A gente teve belos uniformes aí, camisas do Fluminense. Claro que não dá para acertar sempre, mas a gente tem um conselho, a gente tem pessoas no Fluminense que aceitam esses uniformes. Então, assim, a Umbro mostrou, né, trouxe, o Fluminense aceitou e lançaram. Também a gente tem que debater sobre as pessoas que aceitam, né? Não é só reclamar da patrocinadora, porque ela também já fez belas camisas. Eu acho que faz um bom trabalho com as peças, com os uniformes relacionados ao Fluminense, mas tá aí também essa informação importante, tá certo? Então, vou mandar um abraço para a galera aqui. Primeiramente, você gosta do nosso trabalho? Gosta do nosso conteúdo? Cara, deixa o seu like. Você que acompanha, meu amigo, minha amiga, todos os dias a Central, deixa o seu like porque você vai ajudar bastante. E para mandar, quiser um abraço em vídeo,
Comenta agora da onde que tá assistindo a Central Fluminense. Um abraço pro Luizinho de Soledade de Minas, pro Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, pro Disseu de Lusiânia, Goiás, pro Delmiro de Minasul, Goiás, pro Dilan Marcelo de Feira de Santana, Bahia, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, pro Manuel de Paranoá, Distrito Federal, e também pro Nelson de Santarém, no Pará. Valeu demais, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, vamos para o último tópico desse vídeo, porque tem informações sobre o jogo de hoje e também sobre a classificação do Campeonato Carioca. Bora lá? Gente, essa é a classificação atualizada do Campeonato Carioca e temos novidades. É isso mesmo, Nova Iguaçu venceu a Portuguesa fora de casa no Luso Brasileiro, fez um gol aos 91 minutos, 46 do segundo tempo, e agora está matematicamente classificado. Eu vim alertando em vários vídeos da Central Fluminense nesse período de Campeonato Carioca que essa campanha do Nova Iguaçu o credenciava para as semifinais do campeonato, que um time grande ficaria de fora, não deu outra. O Botafogo ainda não está eliminado, o Botafogo venceu o Audax ontem no Newton Santos, o Vasco vence também no sufoco Volta Redonda, e o panorama é esse. O Vasco tropeçando, empatando na última rodada, ele pode ficar de fora caso o Botafogo vença o Fluminense. É importante de lembrar que o Botafogo na última rodada enfrenta o Fluminense. O Nova Iguaçu chega aos 21 pontos de Flamengo e Fluminense, cara. É uma excelente campanha do Nova Iguaçu. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. E a derrota foi para o Fluminense, foi para aquele time ainda do Marcão. Então é um time que realmente fez uma belíssima campanha, está fazendo uma belíssima campanha. O Audax está matematicamente rebaixado e hoje tem Fluminense e Flamengo, a gente pode dizer uma final antecipada da Taça Guanabara, mas se rolar um empate, por exemplo, o Flamengo fica numa ampla vantagem para ser campeão, porque na última rodada pega uma equipe de menor investimento, e o Nova Iguaçu fica a 1 ponto, com possibilidade também de ser campeão da Taça Guanabara, mas a chance é muito mais remota. Então, tá aí esse panorama do Campeonato Carioca. Eu quero falar também sobre a partida de hoje entre Fluminense e Flamengo, porque terá transmissão, você torcedor do Tricolor que não irá ao Maracanã, mora fora do Rio de Janeiro, tem opções para assistir esse jogo. O jogo vai ser passado na Band Esportes e GOT. 4 da tarde começa essa partida. O Flamengo trouxe em vídeo ontem, o Capuano também trouxe algumas informações sobre desfalques, escalação, já está bem definido o Flamengo. O Fluminense também tem uma escalação provável também, alguns jogadores poupados. Sobre o Flamengo, que é o mandante da partida, o Pulgar volta para a equipe, recuperado de virose que tirou da partida contra o Boa Vista. Igor Jesus volta ao banco, tem se destacado esse volante da base do Flamengo. E o Tite terá um meio-campo formado por Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e o Vinha disputam a vaga. Fabrício Bruno, poupado na última rodada, vai retornar ao time. Então, a provável escalação é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Já o Fluminense, meus amigos, vai poupar nomes como Felipe Melo e o lateral esquerdo Marcelo, que está lesionado, e a tendência é que o Paulo Henrique Ganso e o Keno também sejam preservados. De resto, deve ser a mesma equipe que enfrentou a LDU na altitude. Essa informação é do Globo Esporte. Então, a provável escalação do Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa, André Martinelli, Renato Augusto, Douglas Costa, Arias e Germancano. Não deixa de ser uma equipe muito forte do Fluminense para esse clássico, por mais que esteja com alguns titulares sendo preservados. Então a gente sabe dessa força do Fluminense para essa temporada 2024. Nomes como Douglas Costa e Renato Augusto são reservas do Fluminense e vão para jogo substituindo Ganso e Keno respectivamente.
Perdão. Então, cara, isso é muito importante. Então, deixe seu comentário sobre a partida de hoje entre Fluminense e Flamengo. Eu acredito numa vitória do Fluminense. Você, deixa aí nos comentários. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.